Bom dia, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês forem assistir essa aula, né? Essa aula se destina ao primeiro ano do ensino médio, na disciplina de Sociologia do ensino médio da ETESC, da UFCG em Cajazeiras, onde nós estamos trabalhando o surgimento da sociologia enquanto ciência. Basicamente dois assuntos. Além do surgimento da sociologia, também a sociologia como um dos tipos de conhecimento possíveis, que é o conhecimento científico. Lembrar que nosso texto base, né, é o nosso livro didático, que é esse livro que vocês têm em casa, pelo qual vocês devem acompanhar as discussões que a gente, porventura, venha tomar aqui, né, durante essa discussão. Antes de entrar na sociologia propriamente falando, é preciso a gente entender que há vários tipos de saberes, de conhecimentos, de modos de entender o mundo, mas classicamente a gente os divide em cinco. Cinco, lembram da mão, né? Desenhada no quadro? Nós temos a ciência, nós temos o senso comum, nós temos a religião, nós temos a filosofia e nós temos a arte. Então vamos lá ver se eu me recordo qual dedo especificamente é de cada um. Nós temos o senso comum, nós temos a religião, nós temos a ciência, nós temos a arte e nós temos a filosofia. Não é por nada que a filosofia é esse dedo. Vamos entender qual a função dos dedos e qual a função de cada conhecimento. O conhecimento mais básico, o mais comum, o mais acessível, aquele que não demanda de tanta profundidade e de tanta fundamentação, corresponde ao nosso dedo menos importante. Não quer dizer que a gente pode arrancar ele e jogar fora, não. É só o menos importante. Que é o senso comum. Todos os níveis de conhecimento possuem um embasamento e uma comprovação. Como é que o senso comum comprova as coisas? A partir da observação simples. Eu observo simplesmente os objetos e pelas primeiras impressões que eu tenho deles, eu firmo o senso comum sobre eles. Todo conceito estabelecido antes de uma observação sistemática é senso comum. Conceito estabelecido antes é preconceito. Portanto, todo preconceito, que não necessariamente é uma atitude de segregação, ela nasce do senso comum. Portanto, nossos avós, quando olhavam para o nascente e diziam vai chover, senso comum. A utilização de um chá para determinada doença, sem comprovação ainda, senso comum. Então, nós temos um conhecimento de senso comum muito forte. Especialmente nós sertanejos, nós estamos no sertão da Paraíba, nós temos esse conhecimento muito forte. Consequentemente, esse conhecimento para nós, às vezes é difícil até combatê-lo, porque nós temos vários preconceitos estruturais arraigados na imagem do sertanejo que nascem no senso comum. Esse anel, esse dedo é o dedo que a gente bota o anel, anelar, né? A gente bota o anel aqui porque ele simboliza um compromisso afetivo que a gente faz, né? Um casamento, um noivado, um compromisso qualquer. Ora, mas qual é o conhecimento que envolve o afeto, que envolve a emoção? Afeto é tudo aquilo que nos afeta, né? Afeta os sentidos. É o conhecimento religioso. A antiguidade chama esse conhecimento de mitológico. Mas como para nós não existem mais os mitos clássicos, existem os mitos contemporâneos. Esses mitos contemporâneos eles são erigidos e sustentados em grande parte, mas não totalmente, pelas religiões. Portanto, o segundo tipo de conhecimento é o conhecimento religioso, é o conhecimento mitológico. Também tem sua comprovação. Como eu disse a vocês, todo conhecimento, toda modalidade de conhecimento tem sua comprovação. Como é que a gente comprova o conhecimento religioso? Pela fé, pela aceitação, pela crença. Não cabe ao religioso a discussão racional dos seus dogmas. Cabe ao religioso a aceitação da palavra daquele que é autoridade religiosa sobre aquele assunto.
Portanto, o dogma precisa sempre de um profeta, de um sacerdote, de um anúncio, de um canal que estabeleça a verdade e a legitimidade daquela mensagem. E, portanto, os religiosos aceitam aquela mensagem. Portanto, a religião também fundamenta seus conhecimentos, mas na aceitação, na fé. A fé é a comprovação da ciência. Eu vou pular esse dedo, vou deixar por último, vou passar para esse. Esse dedo é o dedo que aponta para frente. É o dedo da técnica. É o dedo que indica o caminho, o que fazer. Portanto, esse dedo é o dedo da ciência. A ciência nasce no senso comum porque pega o problema do senso comum, que é de uma constatação simples, para tentar fazer uma constatação complexa, sistemática, metódica. Nesse meio termo, a ciência acaba, portanto, tirando da natureza suas leis gerais, descobrindo aquelas regras que onde você quer que esteja, dadas as mesmas condições, elas vão acontecer. Especialmente essas regras são válidas muito hoje em dia para as ciências da natureza. Consequentemente, a ciência é também uma observação, mas é uma observação metódica e sistemática. E de onde ela tira sua comprovação? Da experimentação, da experiência. Portanto, a ciência comprova as coisas porque ela experimentou uma quantidade suficiente de vezes para dizer que daqueles experimentos ela pode entender uma lei universal, ou a lei mais universal possível, ou simplesmente o que a gente chama de uma regra geral. Então, esse dedo é a ciência. Esse aqui é o conhecimento estético, é o conhecimento artístico. Vocês sabem que essa oposição de polegar à mão é o que faz, por exemplo, a gente sustentar um pincel. É o que faz, portanto, o ser humano ser bem próprio, é uma característica bem própria do ser humano, que fez a gente conseguir manusear objetos com as mãos, coisa que nenhum outro animal da face da Terra consegue. Se a gente analisar nossos parentes mais próximos, na escala de evolução, que são os primatas, eles têm o polegar, mas não é um polegar oposto, em forma de pinça. Ora, essa oposição caracteriza a humanidade. E o que é que os seres humanos possuem de grande característica em diferença aos animais? A arte. Animais não são capazes de fazer arte. Nós podemos botar um elefante com a tromba para pintar um quadro, macacos para pintar quadros, para fazer o que quer que seja, papagaios sabem cantar, mas para eles isso não é arte. É arte para nós. Portanto, a arte é uma interpretação eminentemente humana. E a arte, por sua vez, também tem sua comprovação. Onde é que está a comprovação do conhecimento estético? A própria origem da palavra diz, na estesis, aquilo que afeta os sentidos da gente, aquilo que nos comove a gente, mas é preciso ter cautela. A comoção religiosa é de um tipo, a comoção artística é de outro. A comoção religiosa me faz acreditar num dogma. A comoção artística me faz perceber o mundo de outro jeito. Mas é preciso também realçar e analisar que a religião se utiliza dos conhecimentos estéticos. Tanto é que nós entramos nas grandes igrejas e que nós vemos paisagens pintadas, figuras, esculturas, a própria engenharia e arquitetura do prédio, dos templos, das igrejas. Aquilo é arte. Portanto, a religiosidade utiliza também desse modo de conhecimento artístico, mas não existe arte apenas sobre a égide da religião. Existe uma arte autônoma, livre, que comunica conhecimento também, tanto quanto comunica religião. Portanto, nós temos aqui o conhecimento artístico. Vamos revisar? Senso comum, religião, ciência e arte, né? Esse daqui, me desculpem até o gesto, esse aqui é o conhecimento filosófico. Ó, isso aqui é um desaforo. Quem gostaria de tomar um dedo assim na cara? Ninguém, né? Então, por que o conhecimento filosófico é um desaforo? Porque o conhecimento filosófico, por vezes, não aceita nenhum dos outros quatro. Ou questiona sempre os outros quatro. Qual é a atividade iminente da filosofia? Não é explicar o mundo. Quem explica o mundo é a ciência. A atividade iminente da filosofia, primeiro, é duvidar de todos os conhecimentos pré-existentes e, segundo, continuar questionando as descobertas
de todos os outros níveis de conhecimento. Então, quando alguém do senso comum afirma determinada coisa, o filósofo pergunta, por quê? Será? Quando a religião diz Deus é bom, aí o filósofo pede para explicar o que é o bom, o que é o bem. Quando a ciência descobre, descobrimos a vacina, remédio, não vou nem falar, eu ia falar a vacina do Covid, ó, mas é a vontade que descubra logo, né? Mas descobrimos um remédio para dor de cabeça, o filósofo pergunta, serve para todo mundo? Se tem um grupo que não serve, esse remédio é mesmo para dor de cabeça? Quais são as reações? E se tem um artista, o filósofo geralmente se une ao artista para tentar entender qual é o estatuto da arte. Por que é que nós nos expressamos com a arte? Qual é a utilidade dela? Então vocês percebam que o filósofo é um incômodo. Há quem diga não. Platão escreveu a definir Sócrates, que Sócrates era como a mosca que incomoda a vaca que pasta. Olha que exemplo interessante. A sociedade ateniense é como uma vaca que está pastando, sem objetivo nenhum, apenas pastando. Mas se a vaca não tiver uma mosca que a incomode, ela vai ficar ali naquele canto plantada. Mas ela tem uma mosca, e a mosca perturba, e ela balança as orelhas, ela balança o rabo, e ela muda de posição. E quem é essa mosca? O filósofo. A filosofia. A filosofia, portanto, é incômoda. Ela atrapalha, ela perturba, ela tira o sossego, porque ela quer sempre mais. Ela nunca se conforma com as respostas. E de onde é que a filosofia tira a sua comprovação do que ela estuda? Da razão. Portanto, o senso comum comprova as coisas através da simples opinião, a religião através da fé, a ciência através da experiência sistemática, a arte através da emoção e a filosofia através da razão. E, portanto, cada uma, por ter uma comprovação, tem um método. Apesar que o problema do método só surgiu como um problema filosófico e depois como um problema científico. Então, o conhecimento, tudo que os seres humanos conhecem, nasce justamente entre essa passagem, entre esses 5 tipos de saberes. Ora, se nós nos alicerçamos, nós estamos numa sociedade extremamente cientificista, progressista no sentido do progresso da ciência, não no sentido de divisão política, mas progressista no sentido do progresso da ciência e altamente apegada à ciência, entre aspas. Né? A pandemia de Covid-19 veio mostrar ao Brasil que o Brasil é meio obscurantista ainda em não aceitar tanto essa ideia da ciência como propulsora das decisões que nós mais comum no dia a dia, né? Mas vejam bem, a grande questão é, entre o senso comum, que por várias vezes está aliado à religião, e a ciência, existe uma ruptura ou existe uma continuidade? Aliás, entre esses conhecimentos, eles se comunicam ou eles são como polos iguais de um ímã? Eles se repelem. Isso é interessante da gente discutir. Porque por mais que o discurso cientificista fragmentado que nós temos atualmente faça a gente pensar que esses conhecimentos se repelem, eles se distanciam, eles não são idênticos, o que nós vemos por detrás deles é que eles se combinam. Veja bem, nós tivemos um projeto de extensão trabalhando isso recentemente na Escola Técnica da UFCG em Cajazeiras. As plantas medicinais, elas são uma descoberta científica ou elas são descobertas do senso comum? Bem, elas são descobertas do senso comum. Porque elas são do senso comum, eu devo dizer, é falso? Ou eu devo submetê-las a uma investigação mais aprimorada, mais sistemática, para a partir disso eu ter certeza daquilo que ela tá, dos benefícios para os quais ela idealmente ou possivelmente ela possui. Nos parece ser bem óbvio isso, né? Portanto, não é necessariamente obrigado que ciência e senso comum se repilam, se distanciem, mas uma pode ser a continuidade da outra. A questão é que, quando a ciência toma os trabalhos, o senso comum silencia. Ora, não dá para você trabalhar com a descoberta científica e alguém ainda martelando na base do senso comum. Não dá, é impossível. Assim como não é necessário, não é preciso que ciência
e filosofia briguem entre si, especialmente porque hoje cabe ao filósofo a discussão dos conceitos científicos. Quer dizer, enquanto o cientista é muito bom para fazer a experiência, a metodologia, as falhas do método e tudo mais, ao filósofo cabe a discussão dos conceitos. Portanto, por que esses dois vão brigar? Por que não associar a discussão dos conceitos à experimentação? E então nós teremos experimentos que criam, que geram conceitos de fato. Então, os tipos de saberes não precisam disputar entre si. Basta que cada um saiba o seu lugar. Não há necessidade de um cientista convencer um católico de que a comunhão que ele toma no domingo, nas missas de domingo, é um simples pedaço de pão. Aquilo é fé. Não cabe à ciência tentar desmentir ou não desmentir. Assim como não cabe ao religioso dizer, não faça o tratamento porque Deus vai te curar. Porque isso é cabimento da religião. Cabe à religião. Não cabe ao religioso. Aliás, à ciência, não ao religioso. Então, é preciso que, para que esses tipos de conhecimento eles não conflitem entre si e não gerem mais problemas como os que a atualidade nós temos, é preciso que a gente saiba que cada um tem sua competência e cada um está no seu lugar. Eles não precisam brigar entre si, basta que cada um saiba onde começa e onde o outro termina, e onde cada um tem o seu papel. Você não vai entrar numa argumentação racional com argumentos religiosos, porque a religiosidade não obedece à racionalidade da filosofia, da argumentação filosófica. Ambas têm racionalidades distintas. Né? Se é possível dizer que os argumentos religiosos são dotados de racionalidade, mas sim de fé, de aceitação. Portanto, não é preciso que a gente seja entusiasta de um e diminua os outros. É preciso que a gente entenda que cada um está no seu canto e, portanto, cada uma cumpre a sua função e cumpre o seu objetivo. E então nós temos o conhecimento nascido em 5 raízes. Aí se insere a sociologia. A sociologia é qual deles? É qual dos 5? Bem, não é senso comum, obviamente, não é religião, obviamente, não é arte, obviamente, não é filosofia, é ciência. E está encaixada dentro daquele grupo de ciências que a gente chama de ciências sociais, ou ciências da sociedade. Preste atenção que durante muito tempo chamou-se isso de ciências humanas. Ora, e aí matemática não era ciência humana, química não era ciência humana, física não era ciência humana, biologia não era ciência humana. Mas eu pergunto a vocês já viram um grupo de vaca contando? Não, né? Vocês já viram um grupo de animais, de abelhas, pesando a produção de mel mensal? Se teve superávit, se teve déficit? Não, né? Então a matemática é uma ciência humana. Por quê? Porque só humanos a faz. Todas as ciências são humanas. Agora, algumas ciências humanas são teóricas. A gente chama teórica pura a matemática. Algumas ciências tratam da natureza. E aí são ciências da natureza, não são ciências exatas. Para quem sabe o que é ciência e estuda ciência, sabe que não há exatidão na ciência. Isso é coisa para o 3º ano, o último bimestre de filosofia da ciência. Então não existem ciências exatas. Existem ciências que estudam coisas naturais ou da natureza. Física, química e biologia. E aí nós temos uma ciência exata pura, uma ciência pura de conceitos puros, que é a matemática. E nós temos as ciências sociais, que estudam fenômenos sociais. Fenômenos produzidos pela sociedade, antropologia, história, geografia política. Porque a geografia física é uma ciência da natureza. A geografia, portanto, orbita os 2 campos. Na divisão do ensino médio, ela está na área das ciências sociais. Mas a geografia original, como eu diria, a geografia raiz, ela está lá na ciência da natureza. Antropologia, todas são ciências lá sociais. Filosofia é a ciência social? Não, porque a filosofia não é uma ciência. A filosofia é um conhecimento. Mas qual é a diferença? É simples. Qual é o objeto de estudo da biologia? Não é a vida, os seres vivos, aquilo que interfere na natureza, dentro da natureza da vida?
que é que estuda a história? Não são os fatos ocorridos nos períodos passados, as autoridades, os golpes de Estado e por aí vai? Então, essas ciências e todas as outras possuem um objeto de estudo específico. Agora eu pergunto, qual é o objeto específico da filosofia? Não tem. A filosofia estuda tudo. Então, se não tem um objeto específico, não é uma ciência. Para ser uma ciência, é preciso ter um objeto específico com um método específico. E apesar da filosofia ter um método específico, ter um método, aliás, que é o método racional, não é um método específico, porque aí tem filósofos que são racionais dedutivos, racionais indutivos, racionais intuitivos. Então, a filosofia não se encaixa dentro dos parâmetros básicos de uma ciência. Portanto, não há uma ciência filosófica, digamos assim, né? Lá na aula sobre filosofia, nós vamos tratar um pouco mais sobre as disciplinas filosóficas, que não são ciências propriamente ditas, mas são disciplinas, campos, áreas de atuação, de interesse, de estudo e de pesquisa da filosofia. Não é nosso atual foco, né? Então, a sociologia está dentro dessas ciências sociais. Ela tende a entender isso. Qual é o objetivo, qual é o objeto de estudo da sociologia? Ora, a interpretação da realidade social, das interações sociais que há entre os grupos, das relações de controle que uns grupos exercem sobre o outro, das relações de autoridade que as pessoas instituem, da hierarquia que é criada entre seres. Ou seja, a sociologia interpreta a sociedade, entende a sociedade e, deste modo, ela tem na sociedade e na sua diversidade todo o seu objeto de estudo. Agora, a sociologia não possui uma metodologia própria, uma metodologia exclusiva. A gente costuma dizer que a sociologia possui 3 métodos. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre eles. A sociologia, portanto, como uma ciência, ela nasce no início do século XVIII, especialmente na passagem aí do século XVIII, né, para o século XIX. Nós costumamos dizer que o seu pai, o criador da sociologia, é Auguste Comte, quando ele cria uma teoria que a gente vai chamar de positivismo, e o positivismo nada mais é do que o entendimento, primeiro, de que a história progride e nos leva para o desenvolvimento da ciência, para a evolução da humanidade, de que se nós ordenarmos e organizarmos as coisas, nós teremos progresso. E aí o maior exemplo disso é a gente olhar para a bandeira, nossa bandeira, né, nossa tão difamada bandeira brasileira, e ver que a frase central é um lema positivista, ordem e progresso. Então, Augusto Comte é o pai, né, é o pai da sociologia, e ele, assim como outros, acaba gerando um dos métodos que a sociologia possui ou utiliza, né? A sociologia ela nasce num cenário, ela tem uma causa social para o seu surgimento. E aí nós vamos remontar ao desenvolvimento do capitalismo, à primeira revolução industrial, ao surgimento de uma classe operária, à exploração dessa classe operária. Nós vamos remontar ao renascimento da vida urbana, e aí relembrar que a vida urbana fez sucesso na Grécia Antiga, mas na Idade Média a vida rural voltou a ganhar espaço. E aí a vida urbana pós-revolução industrial, ela acaba ganhando novamente ênfase e hoje nós estamos numa fase de urbanização aceleradíssima e de escanteio da zona rural. É claro que isso tem um projeto de dominação, né, de investimento aí da agricultura industrial, e aí ela precisa da zona rural e tem que tirar as pessoas de lá, e não há investimento nenhum na zona rural para que as pessoas permaneçam lá. Então tem toda uma questão por detrás, não é o nosso foco no momento. Mas o surgimento da cidade e a Revolução Industrial são condições fundamentais para a gente entender em qual contexto surgem os primeiros sociólogos e o que é que eles querem entender. Ao lado disso, uma série de movimentações políticas que abalam a Europa daquela época, abalam também a América,
primeiramente América do Norte e depois chega à América do Sul, que é o republicanismo, a diminuição da autoridade absoluta das monarquias, a dissolução das monarquias, mas especialmente a Revolução Francesa. Portanto, nós temos meio que dois movimentos. Um movimento que é econômico e um movimento que é político. Quem estuda sociologia desse tantinho sabe que não há muita diferença entre um e outro. Né? A gente aqui está separando apenas para efeitos didáticos, para entender melhor as condições que promoveram o surgimento da sociologia, né, como uma ciência, como se desmembrar de uma parte da filosofia que a gente chama de filosofia social. E aí dela nasce, né, a sociologia. Portanto, a sociologia ela tem uma data de nascimento própria, ela surge em detrimento a um momento específico e ela requer uma profunda análise da estrutura social daquela época, daquele período em que as pessoas estavam inseridas. Eu vou deixar uma atividade, uma sugestão de leitura, ou de leitura não, de filme, para que vocês possam assistir. É um filme belíssimo, está disponível no YouTube, é gratuito, chama-se O Olho de Lorenzo. É um drama, ele tem a duração de 2 horas e 16 minutos, ele foi gravado nos Estados Unidos em 1992. Vocês vão perceber nele claramente a distinção entre conhecimento científico, conhecimento religioso e senso comum. Ele serve para jogar mais luzes, para a gente pensar um pouco mais sobre isso. E aí eu gostaria que vocês assistissem o filme e assistissem a live da professora Daniele, ensinando a fazer resenha crítica, porque desse filme vocês vão fazer uma resenha crítica. Por enquanto, nosso momento de relembrar, nós já falamos sobre tudo isso, né? Para por aqui. Na próxima semana nós temos mais o conteúdo, nós vamos trabalhar a metodologia, os métodos da sociologia, vamos aprofundar um pouco mais essa ideia do surgimento dela e o que é que ela trabalha contemporaneamente, e assim encerrando essa parte de revisão desse primeiro momento de sociologia. Se cuidem, cuidem dos seus, a Covid-19 não é uma gripezinha, quem tem avós em casa, pessoas do grupo de risco ou pessoas obesas, tomem de conta, prestem atenção, tenham um cuidado redobrado, que toda vida é importantíssima. Não pode ser desgastada nem colocada em risco. Um forte abraço e até mais.